Meus irmãos, podem tomar os seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui mais uma manhã para adorar o Senhor, mais uma oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus. Quero convidar vocês que já abram as suas Bíblias, por gentileza, em Gênesis, capítulo 41. Nós faremos a leitura do verso 38 até o verso 41 e, permitindo o Pai Celestial, é em Gênesis 41 que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão matutina, já na reta final das reflexões nesse importante livro da Bíblia. Gênesis 41, verso 38 até o 41. Todos os irmãos encontraram? Amém? A Escritura Sagrada diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho te posto sobre toda a terra do Egito. Amém, meus irmãos? Queridos, quando a gente se debruça e começa a estudar a história da nossa civilização, nós vemos o papel primordial que a igreja teve na construção da nossa sociedade. O mundo odierno deve à igreja muitas das suas conquistas. Foi a doutrina cristã da imagem de Deus que deu para nós o conceito de dignidade humana e valorização do indivíduo. Quando o Império Romano começou a ruir e as nações começaram a se constituir parecidas como elas são hoje, foi a igreja que deixou para a sociedade em construção os pilares de uma vida honesta, os pilares de boa ética, de valores, de virtudes. Quando a ação social cristã se organizou e a igreja já numerosa começou a construir os seus centros de socorro social, de assistência aos enfermos, a sociedade entendeu que aquilo era uma forma de se fazer tratamento para pessoas em situação de enfermidade, doença, e isso deu origem ao que nós chamamos hoje de hospitais. Nesse tempo, os mosteiros cristãos eram centros de cultura, onde as pessoas iam buscar sabedoria, iam tentar entender um pouco da filosofia cristã. E a organização dos mosteiros tornou-se um núcleo ali de ensino, de aprendizado. Surgiram as primeiras escolas de teologia e ali surgiram as primeiras academias universitárias. E hoje, se você tem uma formação superior, é porque um dia a igreja entendeu que ela podia mudar a sociedade através da cultura. Quando você vê, por exemplo, a forma como a música hoje impacta a nossa cultura, se lembra que grandes nomes da música mundial, como Elvis Presley, como Whitney Houston, estavam sentados em bancos de igreja cantando em corais. Então, hoje, apesar da igreja ser considerada por muitos como um mal social, nós não podemos negar de forma alguma o impacto que ela causou na sociedade como nós a conhecemos. E essa introdução ela é muito importante naquilo que eu vou tentar transmitir ao coração dos irmãos essa manhã, porque Deus sempre colocou o seu povo e pessoas individuais da coletividade que é a igreja para, em momentos decisivos da história, fazerem com que algo de extraordinário acontecesse. Hoje nós vamos contar um pouco mais da história de José e o momento em que ele ocupou, dentro do plano de Deus, a segunda mais alta posição da nação do Egito. E ali, pelo seu trabalho fiel, ele garantiu que o mundo não sofresse danos maiores pela carestia que aconteceu no seu tempo. Esse é o propósito da nossa ministração. Se você puder abrir a sua Bíblia novamente em Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 1, nós vamos ver o autor bíblico situando a gente no tempo da história. Gênesis 41 e o verso 1, a Escritura Sagrada diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Na última reflexão que nós fizemos, José terminou na prisão, estava ali preso, trabalhando junto com o carcereiro naquele lugar, e ele estava ali aguardando que a providência de Deus o alcançasse, o ajudasse, o socorresse. A Bíblia é enfática em dar um tempo para nós. Se passaram 2 anos inteiros, um período probatório, um período de aprendizado para aquele jovem hebreu que estava preparando ele para o momento mais significativo e importante da sua vida.
E essa história faz com que a gente veja a forma como a providência, às vezes, desperta os nossos sentidos para percebermos a existência de Deus. Em Gênesis capítulo 37, José tem 2 sonhos. E esses 2 sonhos fizeram com que ele fosse odiado e traído pelos seus irmãos. Quando ele está na prisão, já em Gênesis 40, a Escritura fala que ele interpreta 2 sonhos, o do copeiro-chefe e do padeiro, sendo que aquilo que ele deu de interpretação aos sonhos concretizou-se. E ele pede então que o copeiro se lembre dele quando estivesse diante de Faraó. E agora a nossa história em Gênesis 41 vai começar com Faraó tendo 2 sonhos também. E através desses 2 sonhos, José vai ser tirado da prisão e vai ser trazido do palácio. Nada é coincidência no universo que é governado por Deus. Você pode glorificar o nome dele por isso nessa manhã? Deus conduz a vara da história milimetricamente. Deus, mediante a sua providência, fez com que o rei pagão, Faraó, tomasse ciência de que havia alguém que poderia interpretar os seus sonhos. No primeiro momento, quando Faraó teve esses sonhos, ele ficou assombrado, porque ele entendeu que aquilo era, de alguma forma, um presságio para o futuro, uma descrição de fatos que ainda iam acontecer. E a Bíblia fala que ele chamou todos os seus magos, chamou todos os seus adivinhos, para que eles pudessem dar para ele a interpretação. Mas o sonho de Faraó foi aquele típico sonho que eu costumo brincar com os irmãos, que é sonho de feijoada. Porque a Bíblia fala que o primeiro sonho que ele teve, ele viu à margem do rio Nilo 7 vacas gordas, formosas, que eram comidas por 7 vacas magras e doentes. Irmão, sonho de feijoada, de indigestão. Depois ele dormiu e sonhou de novo. E agora ele sonha que 7 espigas que são formosas, graúdas, são comidas por outras 7 espigas que estão doentes, que não se desenvolveram. Aquilo deixou ele assombrado. Nenhum mago do Egito, nenhum adivinho ousou nem sequer tentar dar uma interpretação. Só que nessa hora, nesse momento, porque Deus, ele constrói a sua história milimetricamente, Deus governa soberano cada detalhe da vida, irmãos. Tudo acontece debaixo do governo dele. Nesse momento, o copeiro se lembra de José. E ele fala assim para Faraó: Faraó, eu reconheço o meu pecado. Quando eu estive na prisão, um homem que estava ali deu para mim e para o padeiro a interpretação de sonhos que nós tivemos, e esses sonhos se cumpriram cabalmente. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 41. Primeiro nós vamos fazer a leitura do verso 8, e depois nós vamos fazer a leitura do verso 12 e do verso 13, para situar a gente na história. Gênesis 41 e o verso 8, a Escritura diz assim: E aconteceu que pela manhã o espírito de Faraó perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Agora o verso 12 e o verso 13. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Você percebe, irmãos, que o tempo de Deus, por mais clichê que pareça afirmar isso, é uma das coisas mais certas que existem. José não poderia ser lembrado pelo copeiro assim que ele chegou de volta no palácio. Foi necessário que Deus deixasse o tempo certo se concretizar para que ele se lembrasse de José, para que José então finalmente chegasse diante de Faraó. Pode ser que você, nessa manhã, esteja passando pelas circunstâncias mais adversas aí. Pode ser que você esteja num dia, num tempo de grande provação, ou pegando a expressão da década de 80 que o Mateus soltou na escola hoje, você pode estar vivendo uma fase chuchu beleza. Não importa o tempo, a época que você está passando, mas ela está sendo governada por Deus. Você pode ter certeza disso. Deus está no controle de tudo isso. A primeira coisa que eu acho interessante, quero trazer de aplicação para nós aqui, é a necessidade que nós temos de resiliência diante da provação. Todas as vezes que eu trouxe as reflexões de José, eu sempre tentei deixar claro para os irmãos que o propósito dessa história não é dar para vocês uma garantia de que os seus dias de prisão vão terminar no palácio. Essa é uma mentalidade coach que não faz parte do Evangelho.
Aqui está sendo contada a história de Deus, o plano de Deus para redimir a raça humana e enviar uma linhagem da qual nasceria o Messias, o nosso Salvador. E José é um elemento importante nessa história porque ele faz parte disso, ele está trabalhando com Deus nisso, nesse exato momento aqui. Só que essa história não foi de um dia para o outro. Quando a gente lê Gênesis, é 37, 39, 40, 41, essa é a história dele, mas se passaram 13 anos. 13 anos de sofrimento, entre a traição e ele começar a fazer o trabalho mais importante da vida dele, ele gemeu por 13 longos anos de solidão, de abandono, de dificuldade, de prova sem fim. E o que sustentou esse moço em todo esse período? A fé em Deus lhe deu resiliência para suportar a provação. Nós precisamos de resiliência. Capacidade para suportar os dias difíceis que nós temos passado. Irmãos, não é fácil ser um brasileiro. Quem concorda com isso? Ô, irmãos, Brasil não é para amador, não. Brasil não é um país para amador. Já visto 1-0, irmãos, agora. Misericórdia. O que foi isso? Misericórdia. Sangue de Jesus. Só Deus. Não é fácil ser brasileiro. Só que nós somos uma geração fraca. Uma geração que se vitimiza muito. Uma geração que não é capaz de discernir as próprias fraquezas do coração e da sua fé em Deus, e que muitas vezes, diante das situações, a gente corre, a gente foge, a gente se abate, a gente desiste. Nós queremos crescimento sem empenho, sucesso sem dores, discipulado cristão sem consagração pessoal, vida com Deus sem renúncia, resultados espirituais como se estivéssemos num balcão de McDonald's. Olha, eu quero o número 1. Manda aí para mim, 5 minutos depois está ali. Vida com Deus não funciona dessa forma. Nós servimos a um Deus que decidiu trabalhar conosco da eternidade passada até o dia glorioso quando Cristo voltar. A nossa vida com Deus é construída dia após dia, com oração, com lágrimas, com determinação, com vontade de honrar a Deus, com alegria espiritual para servir mesmo quando o coração está sangrando. Vida com Deus é construída quando eu entendo que nada diz respeito a mim, mas tudo diz respeito à obra dele, aquilo que ele deseja fazer através de nós. Mas a gente tem deixado isso de lado. Queremos igrejas confortáveis, com bons bancos, boa comida, bom ar-condicionado, e nos esquecemos que a igreja por 4 séculos nem templo tinha, mas tinham corações em chamas que queriam servir a Deus e ao próximo. Nós precisamos nos despertar para isso. Então, os momentos de aflição que José passou, por mais difíceis que fossem, eram a preparação de Deus para aquilo que Deus pretendia fazer com ele. Então, eu quero que você entenda que nessa jornada, você vai passar por alguns momentos bem desagradáveis, bem difíceis, bem complicados, mas você não vai desistir, porque Jesus não desistiu de você na cruz do Calvário. Você vai persistir, você vai insistir, você vai ressignificar suas dores à luz da cruz de Cristo. Se o Filho de Deus subiu numa cruz para cumprir a sua missão de salvação, eu preciso diariamente tomar a minha cruz e viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do nome dele. Amém? Quantos desejam isso? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, José ficou 2 anos na prisão. Era para ele ter se tornado um homem amargo, triste, embrutecido. Mas quando chegaram lá para chamá-lo, ele era o mesmo homem, porque a sua fé em Deus não envelheceu. A sua fé em Deus foi renovada, e foi renovada no fogo da aprovação. A aprovação não vem para derrubar os cristãos. A aprovação vem para mostrar se de fato já somos cristãos, porque aqueles que são de Cristo permanecem. Amém? Quantos aqui vão permanecer até o final? Amém? Para a glória de Deus. Nós não podemos ser a geração que retrocede. Nós temos que ser a geração que avança rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 2 leituras bíblicas. Tiago, capítulo 5, verso 10. Abra sua Bíblia, por gentileza. E já deixa nos dedinhos aí, Hebreus, capítulo 10, o verso de número 38. Tiago, capítulo 5, verso 10, a Escritura diz assim: Meus irmãos,
Tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tome por exemplo de aflição e de paciência. Apesar de aflitos, foram pacientes. Apesar de provados, foram resilientes. É o que Deus espera de nós. Hebreus capítulo 10 e verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos os que recuam. Nós somos aqueles que conservam a bandeira do Evangelho até o final. Amém? Proclamando essa verdade libertadora. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos na reflexão é essa visão clara que Deus deu do futuro para Faraó e que foi interpretada e discernida por José. Isso é interessante. Nós entendemos, à luz das Escrituras Sagradas, esse é um dos pontos que sustentam a teologia reformada, a qual nós professamos e confessamos, é a soberania de Deus em cada detalhe da história, em todo o universo. Nós cremos que Deus é soberano. A Bíblia fala que Deus conhece o fim desde o começo. Isso não é maravilhoso? Deus já sabe tudo que vai acontecer. Então nós repousamos a nossa confiança de salvação no fato de que Deus sabe o futuro e Ele não vai frustrar-se naquilo que Ele intentou fazer. E nesse momento aqui, Deus comunicou ao coração de Faraó o futuro para que José, o seu servo fiel, pudesse dar ao rei a interpretação de que estava para acontecer. Eu já mencionei o sonho para vocês em Gênesis 41, verso 2 e 7. Vocês podem depois ler em suas casas para ver o sonho de indigestão que Faraó teve. Mas ali era Deus se comunicando com ele. Ninguém deu uma interpretação. Foi o momento que Deus encontrou para colocar José em rota de colisão com Faraó, para que José se apresentasse como porta-voz de Deus, como homem de Deus que podia falar alguma coisa. E é muito bacana isso, meus irmãos, e eu dei muita risada, porque os irmãos sabem que em algumas tradições cristãs, um homem ser barbado, por exemplo, é um grande escândalo, né, Mateus? Ninguém reclama de falta de cabelo, mas de barba é um problema. E muitas pessoas usam essa história para justificar esse posicionamento, porque dizem que quando José foi se apresentar a Faraó, ele se barbeou primeiro. Então fala, olha, se José se barbeou para estar diante de Faraó, é bom que o homem se barbeie para estar diante de Deus. Só que daí a gente tem que explicar a história para essa pessoa. Os hebreus tinham por hábito ter a barba. E não ter barba era um costume egípcio. Então vocês que estão sem barba aí, vocês são tudo do Egito, são tudo do mundo aí, viu? Não é? O povo de Deus hebreu tem barba, por isso que eu deixei a minha, louvado seja Deus. Mas pastor, está na Bíblia isso, Gênesis 41, verso 14. Esse eu faço questão de ler. E deixem minha barba em paz, em nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 41, verso 14. A Bíblia diz assim, ó, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, ele apresentou-se ao faraó. E esse é um momento, irmãos, tão legal da história, porque Faraó colocou toda a expectativa dele em José. Esse rapaz vai resolver o meu problema. Esse rapaz vai dar a interpretação. Ele estava afoito para ver o que aquele hebreu podia fazer. Como que um camarada de uma nação que nem existe pode falar uma coisa que os meus magos não puderam? E José chega com toda essa expectativa. E aqui eu vejo um ponto de maturidade tão interessante de José, porque ele podia se aproveitar disso. Porque ele poderia interpretar os sonhos, ele sabia disso. E ele podia chegar com a bola cheia. Chegar lá, ô José, seja bem-vindo à corte, eu sou o cara, faraó, você precisa de mim. Ó, eu estou aqui para fazer e acontecer. Mas José direcionou o olhar de Faraó para a pessoa certa nesse momento. Ele subiu no altar da terra, mas ele não usurpou a glória de Deus para si. Ele glorificou Deus a quem ele servia no momento em que ele podia se aproveitar disso. E eu peço que os irmãos, no exercício do seu ministério, tenham essa mesma sensibilidade. O seu vizinho sabe que você é cristão, que você ora. Se ele te chamar para orar, você não chega lá muito grande, não. Porque, afinal de contas, não existe oração forte nem crentão. Existe um Deus forte que responde oração de crente fraco. Então, você chega lá humilde. Ai, que bom, você vai orar, vai dar tudo certo. Eu não faço nada, querido. Quem faz alguma coisa é Deus. Eu estou chegando aqui por Ele, em nome dEle. Então, José chegou ali.
E olha que interessante, verso 15 a 16, olha, irmãos, a maturidade de um homem que foi provado e forjado por Deus. O faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Deus vai te colocar em muitos altares nesse mundo. Você crê nisso? A gente vai ocupar espaços sociais. A gente vai pisar em terrenos que Deus soberanamente vai nos colocar ali para o cumprimento do plano dele. Mas ao chegar lá, se lembre que não foi você que chegou. Foi Deus que te colocou ali. E dê glória para Deus. E reconheça. Então, quando você olhar para trás e ver uma carreira bonita que você construiu, não encha a bola dizendo: eu trabalhei bem, eu fui esforçado, eu fiz a lição de casa. Não. Diga com um gesto de adoração: Deus tem me sustentado, Deus tem me conduzido, Deus tem me ajudado. Deus costuma substituir aqueles que se consideram insubstituíveis. Então, tenha muita sabedoria quando você lida com essas situações que às vezes fazem com que a gente se engrandeça e que o nosso ego floresça. O evangelho não pode fazer o ego florescer. Se o evangelho está deixando você orgulhoso, metido, chato, crentão, santarrão, não é? Você não está no evangelho, você está numa religião que foi criada à sua própria imagem e semelhança. O evangelho começa alinhando a gente por baixo, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se o evangelho não está deixando você mais humano, mais amoroso, mais humilde, mais gentil, mais amável, não é o de Jesus que você está vivendo, é o que você inventou. Por isso, nós precisamos a todo momento, isso não depende de mim, não. Deus fará o que é favorável. Amém? José, pela graça de Deus, entregou a Faraó a interpretação dos sonhos. Foi uma compreensão certeira, revelada por Deus, que trouxe uma visão clara de futuro para Faraó. Só que agora acontece um ponto. Além de José dar a interpretação do sonho, José ainda diz para Faraó o que podia fazer. Então, além de Deus ensinar a José o que significavam os elementos dos sonhos, ele também colocou no coração de José o plano para evitar que aquilo acontecesse. Versículo 25 ao 28, abra na sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim: o faraó teve um único sonho, José está dizendo isso. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Então você percebe que nesse momento histórico, um servo de Deus, um homem fiel, tinha visão de futuro e também sabia o que fazer para resolver o futuro. Irmãos, existe sabedoria de Deus na comunidade cristã. Você percebe que às vezes na igreja nós vemos situações até intransponíveis acontecendo. Crises familiares, questões que envolvem drogadição, questões que envolvem aí desemprego, endividamento. Mas o trabalho em conjunto dos cristãos tem resolvido isso o tempo todo. Se você olha nas periferias das cidades, onde muitas vezes o governo não chega, uma OSC não chega, uma ONG não chega, tem lá a igrejinha lá do pastor Emerson. E aquela igrejinha acolhe famílias, abraça famílias e transforma históricos e ambientes familiares. Por que isso acontece? Porque Deus deu a sua sabedoria para o seu povo. E aquilo que as pessoas, às vezes, com filosofia, com ciência, não conseguem resolver, um cristão de joelho dobrado, em nome de Jesus, resolve. Louvado seja Deus. A igreja é essencial. Nesse momento aqui, ninguém da corte de Faraó tinha um plano sobre como sobreviver à fome, como aproveitar os 7 anos de bonança seguidos 7 anos de fome. Mas José tinha discernimento. E o que eu achei muito legal aqui é que Deus não pediu para José colocar o povo para orar. Isso já aconteceu, por exemplo, vocês se lembram no livro de Esther, quando surge aquele decreto que levaria ao fim o povo de Israel, o povo é chamado ali para orar e para jejuar. Nesse ponto aqui não tinha oração e jejum, tinha trabalho. Então, nos anos de fartura, vocês vão recolher e preservar,
para nos anos de fome vocês terem o suficiente para sobreviver. Não tinha nenhum caráter estritamente espiritual, aqui ou somente espiritual, havia boa gestão. Irmãos, a fé impacta os detalhes mínimos da vida. Prosperidade não é pozinho mágico na cabeça, né? Tem crente que fala, vou para a igreja, vou para prosperar. Não. Aqui você vem para conhecer Jesus, ter os seus pecados perdoados, aprender a doutrina cristã e chegar no céu. Mas por que cristãos bíblicos costumam ter vidas mais equilibradas? Por quê? A sabedoria da Bíblia nos ensina a boa gestão. Um crente bíblico não é gastador, não é consumista, ele é sábio. Ele junta ali no período do verão para poder sobreviver no inverno. O que é isso? É a sabedoria de Deus pela palavra, governando o povo dele. Então, se alguma coisa está acontecendo conosco, de uma má gestão de vida, de má gestão familiar, a responsabilidade é nossa, porque não aplicamos aquilo que a Bíblia manda nós fazermos. Porque se nós seguirmos as instruções que estão aqui e deixarmos a palavra governar o nosso coração, nós vamos conseguir com muita clareza viver vidas equilibradas e que glorificam a Deus. Só mergulha numa vida de vícios, de bebedeiras de drogas, quem não conhece a liberdade que está em Cristo. Só mergulha numa vida de adultério, de prostituição, quem não entende que a pureza é o caminho que pode mudar o mundo, uma sociedade. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia, porque há sabedoria de Deus aqui para a gente. Amém, meus irmãos? José tinha sabedoria, ele deu o plano para Faraó. Olha o que ele falou para Faraó no verso 33 até o verso 36. Procura agora, Faraó, um homem criterioso, sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão, para que a terra não seja arrasada. O faraó ficou atônito. Pô, o rapazinho chegou, revelou, mandou eu fazer o que eu tenho que fazer. O menino é bom mesmo, ele não teve dúvida. Então ele pegou José e falou, olha, não existe um outro homem no meu reino que possa fazer o trabalho a não ser você. Louvado seja Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, está no meio do povo. É interessante que esse ponto nem está no meu sermão, mas eu preciso falá-lo para vocês, não é? Tiago, ele diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então pode ser que você esteja nesse exato momento vivendo um tempo de crise, sei lá onde, espiritual, familiar, financeira. Você não sabe como sair dela. Peça sabedoria para Deus. Através de um homem, José, com a sabedoria de Deus, o mundo inteiro foi salvo, nesse tempo aqui. Você acha que Deus não pode trabalhar na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua história? Mas você tem que pedir sabedoria para Deus. Com humildade reconhecer que a sua sabedoria só tem feito as coisas dar errado. E humildemente falar, Deus, a partir de agora, toma o governo da minha vida e coloca tudo no lugar. Escreve, Deus vai colocar tudo no lugar. Quem aqui teve a vida colocada no lugar por Deus? Dá a glória a Deus mais alto que você puder dar. Ele faz isso com a gente. Aqui, meus irmãos, eu tenho um pensamento, não é? Porque agora a gente tem José colocado numa posição boa, não é? Ele sai daquele tempo mais terrível da sua crise de traição e ele agora está ali. E agora ele pode olhar para trás e ressignificar tudo que ele passou. Nada está solto ou é aleatório em um universo que é governado por um Deus soberano. Deus usou esse tempo de provação para treinar José. José foi treinado na sua casa por Jacó para ser o líder da família. José foi treinado na casa de Potifar para administrar uma casa. José foi treinado na prisão pelo carcereiro para lidar com crises, com gente problemática. Tudo concorreu para que ele chegasse diante de Faraó, provado e aprovado. A providência o treinou, o sustentou para que ele experimentasse aquele momento e estivesse pronto para abraçar
a missão que Deus estava confiando para ele. Eu quero falar para você que tudo que você tem passado hoje é proveitoso, meu irmão. Se você chorou essa semana inteira, foi proveitoso, você aprendeu. Se você ficou feliz a semana inteira, foi proveitoso, você aprendeu. Se a sua vida é cheia de pontos cinzas, confusos, está sendo proveitoso. Cresce em Deus com isso. Adore a Deus apesar das instabilidades e incertezas da vida, porque o futuro é certo. E na última página da história, o povo de Deus vai se encontrar com Ele. Então, nós estamos vivendo diante de um Deus soberano, nada é aleatório na nossa vida, tudo faz sentido no grande e perfeito plano de Deus. Ao invés de murmurar das circunstâncias, glorifique a Deus. Aprenda as lições, absorva e cresça para a glória de Cristo. Jeremias 18, verso 6. Tem um texto da Bíblia que eu sempre me recordo dele nos momentos em que Deus está me amassando, que diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Você é barro na mão do oleiro. E Ele está preparando você para ser um vaso para a honra dEle, para a glória do nome de Jesus. Amém? Agora José está no Egito, posição mais alta, e todo pregador que usa esse texto no caráter de coaching vai falar assim: olha, Deus vai te tirar da prisão e vai te colocar no palácio. E o camarada fica animado, né? Feliz, a prova vai passar. Posso contar para vocês? A maior prova de José foi lá, porque agora estava nas costas dele a responsabilidade por toda a nação. Se ele falhasse na sua gestão, o povo ia morrer. Se ele acertasse, o povo teria alimento para comer. Então, o palácio para José não foi o fim das provações. Foi o começo da maior prova e do maior desafio de sua vida. Deus não curou as dores de José resolvendo os seus problemas familiares, mas dando para ele uma missão que era maior do que a sua própria vida. Então eu vou falar uma frase bem desmotivacional aqui. Quem curte frase desmotivacional, levanta a mão aí. Né? A Hélida gosta, né? Então, Deus não vai passar a mão na sua cabeça e falar assim para você: acabou. Não tem sofrimento mais, não. Ele vai te dar uma missão grande, vai confiar algo para você, extraordinário, que você nunca imaginava que fosse acontecer, para que essa missão te ajude a lidar com as dores que você tem. Não é? Eu sirvo como pastor há 14 anos. Já fui muitas vezes visitar famílias em aflição e saí de lá visitado. Porque você entra numa casa de um cristão, de uma família cristã que está sofrendo, que está tendo dificuldades, e aos nossos olhos aquilo é intransponível. Mas a família continua alegre, feliz, contente, falando: olha, está difícil, mas Deus está comigo. Deus vai me ajudar. Eu tenho orado, eu sinto Deus cuidando de mim. E você é visitado naquele momento, porque às vezes nós fazemos tempestade num copo d'água. Às vezes o nosso problema é desse tamanho, a gente reclama, murmura, fala. Então, muitas vezes, Deus vai confiar para vocês cuidar de alguém, socorrer alguém, ajudar alguém, se envolver no ministério da igreja, para que você se recorde que você está sendo muito bem cuidado por Deus. Na ação social que nós fazemos, ali no centro da cidade, a Igreja Pentecostal Reformada, nossa casa, faz atendimento a moradores de rua lá uma vez por mês, levando acolhimento, alimento, pregação do evangelho, e dando para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade uma oportunidade para ter um momento de dignidade e recomeço ali. E quando a gente prega para eles ali, irmãos, é extraordinário. Eles não estão entendendo nada do que a gente está fazendo ali, mas eles estão dando glória a Deus, eles estão felizes, alegres. E quando eles vão pedir oração para você, eles nunca pedem oração para sair da rua. Eles te abraçam: pastor, ora por mim para eu não desistir de Jesus. Pastor, ora por mim para eu conseguir um trabalho, porque eu pretendo voltar para minha casa um dia, eu quero restaurar minha família. Eles têm a perspectiva de que Deus usou aquele momento para que eles tivessem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, pega isso para você. Esse momento de grande luta que você tem passado é um momento que Deus está te dando para você ter um encontro com Ele. E redirecionar a sua vida para estar na presença dEle. Agora no Egito, sem moleza, sem capricho nenhum, José ia ter que ralar e ralar bastante. 7 anos de intenso trabalho.
Mas, apesar de tudo o que está acontecendo, para o cumprimento da missão de Deus, do plano de Deus de salvar pessoas de toda a raça, tribo e nação, através da fé em Jesus, o Messias que viria, isso não quer dizer que Deus não se importava sinceramente com o sofrimento de José, mas apenas de que aquilo fazia parte do plano. E algumas coisas Deus permitiu na vida de José para animá-lo no meio da sua dor. Você se lembra que com a traição dos seus irmãos, José perdeu sua posição na casa de seu pai, mas Deus garantiu para ele uma posição dentro da casa de Faraó. Era um recomeço. Roubaram a túnica de cores de José, mas a Bíblia fala que ele recebeu de Faraó vestes de linho fino. Aleluia! Os irmãos arrancaram o nome de José da história, dizendo que ele tinha sido morto por uma fera. Mas no Egito, Faraó deu um novo nome para ele, Zafenate-Paneia, o Salvador do mundo. Louvado seja Deus! Os seus irmãos lhe tiraram da sua família, mas no Egito ele constituiu uma nova família, casando-se ali com uma mulher por nome Azenate, e tendo 2 filhos ali, Manassés e Efraim. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Por 7 anos, José inspecionou toda a terra do Egito. A Bíblia fala isso. Ele andou por todo o Egito, ele não parou. Não se acomodou, foi submisso a Deus, aceitou a missão, garantiu com isso a confiança de Faraó. E aqui vai acontecer o ponto mais interessante da história. Porque agora José está ali, vivendo no Egito e vivendo como um egípcio ali, porque ele teve que se adequar à cultura de onde ele estava. Eu não vejo a hora de ver o Mateuzinho comendo carne de sol, não é? Comendo carne de sol, fazendo os arrasta-pé. Ele já é pentecostal, né? Arrasta-pé para ele é fácil, não é? E contando para a gente como é que é lá na terrinha. Nosso irmão Mateus vai à missão agora no próximo mês, vai estar lá na região do Nordeste, conhecendo ali os hábitos peculiares daquela gente. Ele vai contar muita coisa para a gente. Quero ver como é que vai ser essa experiência do Salazar lá no Nordeste, né? Louvado seja Deus. Se adaptou, mas José não perdeu a sua essência, a sua fé. E ele demonstrou isso de algumas formas. A primeira delas, ele teve 2 filhos. José já tinha um nome egípcio. A sua esposa era egípcia. Mas os filhos de José receberam nomes hebreus. Manassés significava esquecido. Efraim, frutífero. Nos filhos, José deixou ali a sua história. Eu fui esquecido pela minha família, mas no meio do meu sofrimento, Deus me fez frutífero na presença dele. Louvado seja Deus. Ele não deu nomes egípcios para os seus filhos, porque José estava no Egito, mas ele não era de lá. Alguns comentaristas até usam uma expressão clichêzona, mas ela é válida, dizendo que nós não devemos chamar José do Egito, mas José no Egito, porque ele estava ali, mas ele não se conformou, ele não se rendeu ali. Ele manteve os seus hábitos hebreus na própria educação dos filhos, dando nomes hebreus para os seus filhos. E isso me mostra que ele não se rendeu à idolatria daquele tempo. Ele não se rendeu à idolatria da nação, porque Deus odeia a idolatria. Nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, do verso 2 ao 6, a Escritura diz o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. José não se rendeu àquela idolatria, ele resistiu, porque eu acho que José era reformado, ele fez do Soli Deo Glória o seu lema. Eu estou no Egito, se eu olho para a esquerda eu vejo Ra, se eu olho para a direita eu vejo Sete, mas eu olho para cima e eu vejo o Deus de Israel e somente a ele eu presto culto. Nós precisamos, como povo de Deus, cristãos que somos, não nos rendemos à idolatria desse tempo. A igreja de Cristo, o povo de Deus, adora somente o Deus triuno. Então nós temos que ter esse cuidado.
Por isso nós não temos aqui devoção a imagens, a relíquias nessa casa de oração. Deus é o Deus invisível, Ele deve ser adorado na esfera da fé. Em espírito e em verdade nós prestamos o nosso culto a Deus. E ao mesmo tempo devemos tomar cuidado com as idolatrias invisíveis. Cuidado com os horóscopos, meus irmãos. Tem muito crente lendo horóscopo, né? Eu sou de Áries, deixa eu ver o que os astros dizem a meu respeito. Eu não consulto astro, eu consulto a resplandecente estrela da manhã, o Senhor Jesus. Superstição tola. Nossa, hoje é sexta-feira 13. Cuidado, meu filho, todo dia do Senhor, sexta-feira 13, 14, 15, tudo. Não, passou um gato preto aqui, mas o leão da tribo de Judá está com você. Você está com quem é mais forte? Aí eu não passo debaixo da escada. Não passamos mesmo. A gente sobe a escada até o céu por Cristo Jesus. Outras idolatrias políticas. Seja a esquerda, a direita. Povo se matando aí por bozo, por molusco. Meu filho, se mate por alimentar o pobre, por pregar o evangelho, por socorrer quem precisa. Escapa dessas coisas. Escapa dessas coisas. Não é porque eu estou de vermelho e barba que eu faço L. Mas isso não quer dizer que eu vou morrer por causa do bozo, não. A minha bandeira é o Evangelho de Jesus Cristo. É no Evangelho que tem resposta para a sociedade. Não escape disso, isso é idolatria. Idolatria por ideologias, por entretenimento, culto a personalidades. Coisas que nós colocamos no lugar de Deus, que nós não podemos fazer. 1 João 5,21 diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. O nosso coração só tem espaço para Deus. Amém? E Deus não divide a glória dele com ninguém, então faça de Deus o seu porto seguro, a sua segurança, o seu melhor amigo, faça dele o seu Senhor, o seu Salvador. Não fique vivendo uma vida escravizada nos hábitos e costumes desse mundo. A casa de José dentro do palácio era como a igreja inserida dentro da sociedade. A gente está no mundo, mas a gente não vive como ele. Nós oferecemos uma contracultura, não contra a cultura, mas uma alternativa social. Então, se lá fora do adultério é legal, pode fazer, aqui dentro não. Aqui dentro a gente vai ser casado com uma única mulher até o final da vida e vai ser fiel a ela. Se lá fora as embriaguez, os vícios, as bebedices são a norma social, aqui nós vivemos uma vida moderada, equilibrada, glorificando a Deus com o equilíbrio que nós vivemos. Se lá fora o negócio da vida é ter sucesso, ter dinheiro, para nós aqui o que conta é piedade, é vida no altar, é amor a Deus, amor ao próximo. Amém? Esse é o nosso propósito. Louvado seja Deus. Colossenses 2,8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém escravize vocês a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, quais são as regras lá da EPR? Como é que é lá? Eu respondo assim: a nossa regra é Cristo. Mas vocês podem? A nossa regra é Cristo. Mas vocês não podem? A nossa regra é Cristo. Nossa fé está nele. Nossa fé não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que ele fez na cruz para nos salvar da condenação do inferno. Amém? Então, quando alguém perguntar para você, membro da igreja, como é que é lá? Responde na lata: a nossa regra é Cristo. Não é? Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu não faço daquilo que a Bíblia diz que eu não posso fazer. Essa aqui é a nossa regra. Amém? O trabalho de José no Egito garantiu o pão para todo mundo antigo. O trabalho fiel dele garantiu o pão não só para o Egito, mas para todo mundo. Todas as pessoas de todas as nações iam ao Egito para buscar pão. Para salvar o seu povo, Deus pôde contar com o trabalho de José. E aqui nós temos um paralelo maravilhoso de José e de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Existe um problema muito maior que nós vivemos hoje. Naquela época, a fome seria o grande desafio. Para nós hoje, o grande desafio se chama pecado. Uma palavra que vocês odeiam, mas eu vou falar para vocês: o pecado é a desobediência à lei de Deus, aos mandamentos dele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram.
Destituídos foram da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então o problema nosso, da nossa sociedade, do nosso mundo, não é falta de dinheiro, não é desigualdade social, não é falta de virtude. O problema da humanidade é o pecado. A mãe do pecado é o orgulho, e o orgulho faz com que o homem faça tudo de errado e coloque em risco a sua própria existência. Mas Deus deu para nós um remédio eficaz para o pecado. O trabalho de José garantiu alimento para o mundo. E a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o evangelho da graça de Deus, garantem salvação para todos aqueles que creem nele. É interessante que José estocou cereais, e isso nos lembra imediatamente do alimento essencial que existe em todo o mundo, que é o pão. E Jesus Cristo, associando-se ao que José fez, ele disse o seguinte: olha, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Todo aquele que se alimentar desse pão vai viver eternamente. Aleluia! Então, aquilo que José fez para garantir o pão para a humanidade e livrar da fome, Jesus fez na sua morte, na sua ressurreição, sendo ele o próprio pão do céu que pode alimentar cada pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê nele para a salvação. José fez o seu trabalho no Egito. E no Egito a Bíblia fala que Deus chamou o seu filho para ser o nosso Salvador. Mateus capítulo 12, versos 14 e 15 diz assim: então ele se levantou, tomou o menino Jesus e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Então, o trabalho dos dois tem essa nação como algo comum, porque Jesus Cristo agora vem a nós como Salvador, para uma humanidade pecadora, uma humanidade idólatra, que o abandonou, que não ama, que não reconhece o seu sacrifício. E ele, apesar do desprezo que sofreu, ele sofreu morte de cruz para salvar pecadores, e ele salva eficazmente todos aqueles que creem nele. Apesar do seu desprezo, da vida de Manassés que ele viveu, a Escritura diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas a mesma Escritura diz a respeito de Jesus: depois do sofrimento de sua alma, sua morte na cruz, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia! A morte de Cristo na cruz levou aos nossos pecados, às nossas iniquidades. Você é agradecido a Deus por isso? A obra de José garantiu pão para todo o povo. A obra de Jesus garantiu pão vivo para todos aqueles que creem. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus dizendo: da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, que sou eu, viverá para sempre. Aleluia! Se você permanecer no seu pecado, comendo da imundícia desse mundo, vivendo uma vida de mentira, uma vida sem sentido, sem significado, seu fim vai ser tenebroso. A Bíblia diz que nós devemos ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer em Cristo será condenado. Mas Deus provisionou pão para miseráveis como nós, que merecem essa condenação, para alimentar a nossa alma e nos tirar da letargia que o pecado nos causou, de nos esquecermos de Deus e sermos nutridos por Cristo para a vida eterna, para uma vida na presença dEle. Então você tem fome nessa manhã? Fome de verdade, fome de justiça, fome de alegria, fome de esperança. O pão vivo que desceu do céu está aqui na casa. Coma dele nessa manhã. Diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu estou desnutrido, vivendo no ódio, no desamor, na incredulidade, na idolatria, no pecado. Eu preciso ser alimentado. E esse pão já desceu. E diferente do maná, não estraga de um dia para o outro. Esse pão é eterno. E ele pode alimentar a tua alma nessa manhã.
se arrependa, creia em Cristo. Deus chamou o seu filho do Egito e agora Ele chama a mim e você para deixarmos o Egito e corrermos ao pé da cruz, para recebermos o perdão dos nossos pecados e a dádiva da vida eterna. Por isso Cristo morreu, para que no Egito haja pão e o povo de Deus seja salvo da condenação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Fique de pé, em nome de Jesus.